Olá, meu nome é Jefferson Pereira Mascarenhas, sou aluno de licenciatura em Matemática na Universidade Estadual do Caraú e hoje estou aqui para falar sobre grupos de matrizes. O que vem a ser esse grupo de matrizes? O grupo de matrizes nada mais é do que um grupo algébrico onde os elementos são matrizes. Então, vou deixar de trabalhar com números naturais, números complexos, números inteiros isolados e vou trabalhar matrizes dentro de um conjunto, certo? Como é que eu fixo melhor essa ideia? Através de exemplos. Então, vamos fazer alguns exemplos para fixar melhor. Dando continuidade, vamos para o nosso primeiro exemplo. O conjunto das matrizes 2 por 2, vai chamar de M2, com entradas reais, com a soma usual de matrizes. É um grupo? O que ele quer saber? Quer saber se essa relação conjunto M2 e a operação soma é um grupo. Como é que eu faço isso? Tenho que olhar os três axiomas. Tenho que ver se ela é associativa, essa relação, se existe um elemento neutro dentro desse conjunto e se todo elemento pertencente a esse conjunto admite o inverso. Certo? Então, o primeiro axioma aqui, associativo. Como é que eu sei se é associativo ou não? O que eu faço? Pego três elementos desse grupo. Vou pegar o A, B e C. Certo? Todos eles pertencentes ao meu M2. Se eu associar os dois primeiros e depois somar com o terceiro, isso tem que ser igual ao primeiro mais a associação dos dois últimos. Como eu faço isso? Pegando A mais B, esses elementos de A e esses elementos de B, utilizando a soma usual de matriz. Eu vou ter essa matriz aqui, mais a matriz C. Somando essa matriz AB com essa matriz C, eu vou encontrar essa matriz com a soma desses três elementos reais aqui. O que eu faço? Eu sei que todos esses três elementos são reais. Se são reais, eu posso associar dois elementos e deixar um de fora que eu não vou alterar o resultado. Posso fazer isso nas quatro entradas e depois separar de novo essa matriz. Separo A, B, C e D, obtendo assim a matriz A mais a associação da B com a C. Sendo assim, eu aprovei o primeiro axioma. Esse conjunto M2 para adição é associativo. Agora, vamos verificar o segundo axioma, elemento neutro. O que significa elemento neutro? Significa dizer, será que eu tenho um elemento dentro desse conjunto para essa operação soma? E quando eu somar ele com qualquer elemento desse conjunto, eu não vou alterar o valor do elemento. Em outras palavras, se eu pegar A mais N, ou então N mais A, eu vou continuar isso que eu quero encontrar. Se eu encontrar esse N, significa dizer que eu tenho um elemento neutro. Certo? Então vamos lá. Se eu somar essa matriz A com a matriz N, A, B, C, D, com X, Y, Z, K, eu vou obter A mais X, B mais Y, C mais Z, D mais K. Isso tudo igual à minha matriz A. O que eu percebo aqui? Tenho duas matrizes com igualdade. Eu só vou ter igualdade entre matrizes quando a primeira entrada for igual à primeira entrada da outra, a segunda igual à segunda, a terceira com a terceira e a quarta com a quarta. Então, fazendo a igualdade entre as entradas dessas duas matrizes, eu vou obter esse sistema com números reais. Então, se eu tenho A mais X igual a A, significa dizer que X é igual a A menos A, que é igual a 0. Então, se X é igual a 0, Y também vai ser igual a 0, Z igual a 0 e K igual a 0. Obtendo assim, minha matriz N, que nada mais é do que uma matriz 2 por 2 nula, onde todas as suas entradas são 0. Então, existe um elemento neutro e esse elemento neutro é a matriz nula 2 por 2. Então, está provado o segundo axioma. Para finalizar, basta verificar o terceiro axioma. Se ele também for verdadeiro, esse meu conjunto com essa operação será um grupo. Então, vamos lá. O terceiro axioma é o inverso. Será que para todo elemento pertencente a esse conjunto M2, existe o inverso e esse inverso está dentro do conjunto também? É isso que eu tenho que verificar. Então vamos lá. O elemento geral A, pertencente ao meu M2, operado com um elemento que eu quero encontrar também 2 por 2, x, y, z, k, tem que ser igual
ao n quando for aplicada a operação. No caso, é a soma usual. Não importa se é A com A menos 1 ou se é A menos 1 com A. Todas as duas operações têm que ser igual a n. Certo? Então vamos verificar primeiro A mais x, B mais y, C mais z e D mais k. Exatamente essa soma aqui. E a de baixo, x mais A, y mais B, z mais c e k mais d, a segunda operação. São números reais? São, porque por definição os elementos já estão com todos os letrados reais. Então A, B, C e D são números reais. Então, se eu escrever A mais x é igual a x mais A. Então eu já verifico que isso é igual a isso. Basta verificar a igualdade aqui é o elemento neutro, que é o 0, 0. Quando eu faço a igualdade, eu vou obter um sistema de equação com 4 equações. A mais x igual a 0, B mais y igual a 0, C mais z igual a 0, D mais k igual a 0. Quando eu vou resolver a primeira equação, eu verifico o quê? O meu x é igual a menos A. No mesmo modo, y é igual a menos B, z é igual a menos C e k é igual a menos D. Obtendo assim minha matriz inversa. Menos A, menos B, menos C e menos D. Menos A é um número real? É, porque o A é um número real. Então se eu pego esse A e multiplico por menos 1, ele vai continuar sendo real. Então esse é real, esse é real, esse é real e esse é real. É uma matriz 2 por 2. Então essa matriz A menos 1 pertence ao meu conjunto e ela operada com A vai ser igual a elemento neutro. Então existe um inverso para esse conjunto com essa operação. Se os 3 axiomas são verdadeiros, significa dizer que ele é um grupo. Então o primeiro item é verdadeiro. Esse conjunto com essa operação, vamos verificar agora esse segundo exemplo. O conjunto das matrizes 2 por 2, N2, com entradas reais, com produto usual de matrizes. É um grupo? A questão está querendo saber se meu N2 operado com a multiplicação usual de matrizes é um grupo. Então eu tenho que verificar se os 3 axiomas são verdadeiros. Se pelo menos um for falso, não é grupo. Neste caso aqui, vamos verificar logo o segundo axioma. Por que o segundo axioma? Porque o aluno, quando estuda matrizes, ele estuda essa matriz aqui, ó. Matriz e identidade. O que a gente sabe sobre a matriz e identidade? Os elementos na diagonal principal são igual a 1 e os elementos na diagonal secundária igual a 0. E também, se eu pegar essa matriz de identidade de ordem 2 e multiplicar por uma matriz qualquer, também de ordem 2, o resultado vai ser sempre essa matriz multiplicada pela identidade. Então a identidade nada mais é do que o elemento neutro para a multiplicação usual de matrizes. Então já provei que ele tem o elemento neutro. No caso do inverso, é mais simples ainda. O aluno também estuda que uma matriz só tem uma inversa multiplicativa se seu determinante for diferente de 0. Pergunta, se eu tenho essa matriz A igual a 3, 2, 6, 4. Se eu calcular o determinante dessa matriz, eu vou ter determinante de A igual a 0. Se o determinante da matriz é igual a 0, tem inversa? Não. Se não tem inversa, significa dizer que o terceiro axioma é falso. Preciso voltar para o primeiro? Não, porque eu já encontrei um axioma falso. Se eu tenho um axioma falso, significa dizer que esse conjunto N2, para o produto usual, não é grupo. Então, o segundo item, falso, não é grupo. Espero ter ajudado você nos estudos a respeito de grupo de matrizes, e foi isso.